Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando pela nossa página no Facebook e no Instagram. Sejam bem-vindos para juntos nessa noite adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que façamos isso com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, nos derramando na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós para nos garantir a vida eterna. Então que nós façamos isso com todo o coração, nos derramando na presença do Senhor Jesus. Forte abraço a você que está chegando agora, você que já estava. Receba o abraço, o carinho da Segunda Igreja Batista em São José do Bar. Que Deus, nessa noite, possa falar aos nossos corações, ao seu coração, que possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas, que possamos nos colocar em atitude de culto e adoração ao Senhor sem reservas, com o nosso coração derramado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segundo domingo de julho, nós estamos dando início à nossa campanha de missões estaduais com o tema Sim, Eu Creio. Sim, Eu Creio. Esse é o tema da nossa campanha de missões estaduais. Que oremos pelos nossos missionários, para que Deus possa sustentá-los no campo, Deus possa fortalecer as suas vidas dia após dia, que Deus possa suprir as necessidades desses filhos, que possamos também contribuir para o sustento desses irmãos que estão no campo, pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sim, eu creio. Sim, eu creio é o tema dessa campanha. Que Deus nos abençoe durante esse tempo de campanha de missões, que possamos então orar incessantemente pelos missionários do nosso estado do Rio de Janeiro. Feche seus olhos e vamos orar neste momento, iniciando assim o nosso culto dessa noite. Querido Deus, aqui estamos nessa noite, ó Pai, mais uma vez, juntamente, ó Pai, com os queridos que estão em seus lares, impedidos de estarem em igrejas, adorando e exaltando o Teu nome, mas estão nos seus lares adorando e exaltando o Senhor juntamente conosco, ó Pai. Te pedimos as Tuas bênçãos sobre os Teus filhos e que o Senhor receba, ó Pai, o nosso culto de louvor e adoração no Teu trono de graça. Que tudo quanto venhamos fazer aqui nessa noite, ó Pai, seja para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Queridos, nós precisamos confiar na oração. Precisamos lutar com as armas que nós temos. Nós precisamos buscar o Senhor, confiar no Senhor. Filipenses 4, versos 6 e 7 nos diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então possamos lutar com as armas da fé, colocando diante do Senhor todas as nossas necessidades, que os nossos pedidos sejam conhecidos diante do Senhor. Façamos isso neste momento. Assim que eu tomei as terras,
fé. Nós lutamos confiados em Cristo Jesus, pois temos a certeza que Ele cuida de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Creia nessa palavra. Deus cuida de cada um de nós. Possamos agora, neste momento, continuar adorando ao Senhor. Tenha liberdade na sua casa de se expressar em atitude de adoração ao Senhor, com todo o seu ser, com todo o seu coração. Que possamos nos apresentar ao Senhor agora em atitude de louvor, de oferta, em adoração ao Senhor, nos derramar na presença do Senhor, deixar que os planos dele se cumpram em nossas vidas, que possamos achar-nos diante do Senhor agora como verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Entre
Deus, que realmente possamos ser povo separado para o louvor, para a glória e para o serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuemos em espírito de adoração nessa noite, adorando e exaltando ao Senhor. Você que está chegando neste momento, nossa página no Facebook, no Instagram, seja muito bem-vindo, para que possamos continuar adorando ao Senhor nessa noite. Um forte abraço carinhoso a todos vocês que estão nos acompanhando da Segunda Igreja Batista em São José do Barro. E aos irmãos dessa igreja dizer que nós estamos ainda com muitas saudades. Irmãos, é difícil, mas em breve tudo isso vai passar e nós estaremos aqui mais uma vez reunidos com totalidade de membros, não com uma parte, mas com todos, para juntos adorarmos ao Senhor. Que oremos ao Senhor para que esse vírus vá embora logo, passe tudo isso logo de uma vez, para que possamos então juntos nos alegrar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho narrado por João, no capítulo de número 5, dos versos 16 até o verso de número 30. Evangelho narrado por João, no capítulo 5, dos versos 16 até o verso de número 30. E diz assim a palavra de Deus: E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho do Homem por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu também o Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém? Feche seus olhos e vamos orar neste momento mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa noite. Muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações nessa noite através dos louvores, ó Pai. Te pedimos que continue a falar conosco agora neste momento, através da Tua palavra lida. Que seja feita a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema: Sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus.
E uma pergunta para você que está no comigo: você crê nessa verdade? Você crê nessa verdade? Essa é uma pergunta para você responder para si mesmo agora, neste momento. Queridos, nós vemos João narrando no início do capítulo 5. No início do capítulo 5, nós vemos que João está narrando sobre a cura do paralítico lá no tanque de Betesda. E nós vemos então que Jesus cura esse homem e manda que ele pegue a sua cama e volte para a sua casa. E esse homem encontrar então com os escribas e fariseus, com os judeus religiosos daquele tempo, pergunta e questiona porque não era lícito no sábado fazer nenhum serviço. E então ele disse: aquele a quem me curou me mandou levar a cama. E perguntaram então àquele homem quem é que o havia curado. E aquele homem então não soube responder quem o havia curado. Mas logo depois, Jesus, indo na sinagoga, encontrou aquele homem, e aquele homem então relatou aos religiosos, aos escribas e fariseus que ali estavam, de que se tratava de Jesus. Então era Jesus quem havia curado aquele homem. Então por isso que Jesus, o Filho de Deus, é perseguido pelos judeus. A partir agora do verso 16, nós vemos uma perseguição por parte desses judeus religiosos daquele tempo, e há uma perseguição ferrenha, porque Jesus não só operava milagres no sábado, mas Jesus fazia o bem para aquelas pessoas também naquela ocasião, no dia de sábado. E para o judeu, querido, isso era uma blasfêmia. Para o judeu, isso era algo impossível de se fazer, de se acontecer. Então, queridos, há uma rejeição, uma perseguição por parte então desses judeus religiosos, porque Jesus fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus então responde a esses homens, sendo questionado por eles, dizendo: olha, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Os judeus questionavam e diziam que Jesus não podia curar no sábado, porque o próprio Deus, após criar todas as coisas, havia descansado no sétimo dia, o sábado, o sábado de descanso. E agora, então, questionavam Jesus por que fazia essas coisas. Mas Jesus está dizendo que o pai dele trabalhava até agora. Então, queridos, nós entendemos que Deus trabalha até agora para que pessoas sejam salvas, para que vidas sejam resgatadas do poder das trevas. Então Jesus trabalhava porque ele via o Pai trabalhando. Jesus estava trabalhando porque o Pai, tudo quanto o Pai fazia, ele fazia igual, porque era o Filho de Deus. E então os judeus mais ainda tinham ódio de Jesus e procuravam matar a Jesus. Procuravam uma ocasião para que pudesse matar Jesus. Complicado, bem chato, desculpe aí do lado. Então Jesus esses homens procuravam Jesus para que pudesse matar a Jesus. Queriam de toda forma que Jesus não operasse os milagres em um dia de sábado. Mas Jesus está dizendo que o Pai trabalhava e que ele fazia tudo quanto o Pai. E quando Jesus, então, queridos, se colocava diante desses homens, quando Jesus falava que era o Filho de Deus, e Jesus agora neste contexto que nós estamos analisando, a partir do verso 16, nós vemos que Jesus vai se declarar para esses homens que ele é o Filho de Deus, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E quanto mais Jesus declarava que era o Filho de Deus, mais ódio esses homens tinham de Jesus. E nós vemos então que Jesus realmente era o Filho de Deus. Lá no início do capítulo, nós vemos que Jesus é o Verbo de Deus encarnado que veio a nós, que veio ao mundo. Queridos, todas essas coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja,
Jesus estava desde o início na criação juntamente com o Pai. Jesus estava desde o início da criação juntamente com o Pai. Por isso, ele fazia os sinais e milagres que o povo podia testemunhar naquele momento. Mas, para os judeus que guardavam os sábados e todas as penas da lei, isso era uma blasfêmia diante de Deus. Mas Jesus estava ensinando, estava mostrando a eles essa verdade, mas eles de alguma forma não queriam entender, porque Jesus se fazia igual a Deus. Então Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Jesus está dizendo: olha, as coisas que eu faço, de maneira nenhuma eu poderia fazer por mim mesmo, um homem como você. Mas aquilo que eu faço como o Pai faz. Aquilo que eu vejo fazer e aquilo que eu recebo do Pai, isso eu faço igualmente ao Pai faz. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então Jesus está dizendo para eles: olha, coisas maiores do que essas que vocês estão testemunhando e presenciando, ainda maiores coisas do que essas acontecerá, maiores coisas do que essas ainda vocês verão. E nós podemos acompanhar a história do cristianismo, o ministério de Jesus Cristo, toda a sua obra, a sua morte, a sua sepultura, a sua ressurreição no terceiro dia, e hoje ele está vivo entre nós. Coisas maiores a humanidade pôde acompanhar. Então essa desigualdade que os judeus viam em Jesus e o próprio Deus, isso ficou então de uma forma incompreensível para eles, mas incompreensíveis para aqueles que entendiam e recebiam a Jesus como aquele Filho de Deus enviado ao Pai. Então, o Pai e o Filho são da natureza divina, iguais em a sua forma de agir, na sua forma de amar. E então, com tudo isso, o Pai sempre dava poder ao Filho para agir na forma como o Pai agiria. Então, o que o Pai desejava que agisse na vida da humanidade era passado então para o Filho, que pudesse agir assim, dessa forma. Nós vimos no segundo momento, queridos, nesse texto, que Jesus garante a vida eterna. Jesus garante a vida eterna aos que creem que Ele é o Filho de Deus. Então Jesus garante vida eterna para aqueles que creem que Ele é o Filho de Deus, para aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. E Ele então continua dizendo: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. A verdade, queridos, é que todos os humanos, todo ser humano natural, sem Jesus Cristo como Salvador, todas essas pessoas é considerada diante de Deus como vivos mortos, vivos na carne, mas mortos espirituais. E é então nesse contexto que Jesus está falando, e nós vamos ver isso até um pouco mais à frente, que o Filho vivifica a quem Ele quer. Então ao Filho foi dado o poder de tornar vivo os mortos vivos. Então aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, a estes, ao Filho, Jesus Cristo, foi dado o poder de tornar essas criaturas pessoas vivas. E nós vemos então que todas as pessoas, todos nós, vamos prestar contas diante de Deus. Todos aqueles que entenderem e receberem Jesus como seu único e suficiente Salvador, deixarão de estar no estado de morte eterna, de morte espiritual, para estar no estado de vida plena, de vida eterna ao lado de Jesus Cristo. E ele diz: olha, e também o Pai a ninguém julga,
mas deu ao Filho todo o juízo. Toda a raça humana um dia estará diante de Jesus, o justo juiz, e cada um prestará conta de si diante desse justo juiz. E o verso 23 nos diz: para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus está dizendo àqueles religiosos daquele tempo: olha, vocês dizem honrar a Deus, mas vocês estão desprezando o Filho. Quem não honra o Filho de Deus, também não pode honrar a Deus. Jesus, em outras palavras, está dizendo: olha, assim como vocês me rejeitam, questionam e não me honram, assim também em vossos corações vocês não estão honrando a Deus. A religião que vocês estão vivendo hoje é uma religião falsa que não honra a Deus. Então, para que todos honrem o Filho como honra o Pai, quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. E o verso 24 então diz: na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras, ou a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quantas pessoas hoje estão mortas diante de Deus? Mortas espirituais. Pessoas que estão vivas fisicamente, mas se morrerem neste momento, estarão mortas fisicamente e mortas espiritualmente. A palavra de Deus nos diz dessa forma: que aqueles que não fizeram as pazes com Deus, aqueles que não se reconciliaram com Deus, ou não se reconciliarem com Deus, estarão diante de Deus como mortos, e após a sua morte física, permanecerão mortos por toda a eternidade. É dito então a segunda morte e a morte eterna. Queridos, essa é uma grande verdade. Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e por isso eu tenho a vida eterna. E a pergunta é: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ele está dizendo que aquele que crê nele, que crê que ele é o enviado do Pai, esse tem a vida eterna, que passou da morte para a vida, não entrará em condenação, mas receberá a absolução para estar com Deus por toda a eternidade, ou seja, as suas pazes com Deus, a sua reconciliação com Deus, querido, só pode ser feita através de Jesus Cristo. Então, que possamos crer. Se você ainda não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você possa nessa noite abrir o seu coração para Jesus, convidar Jesus para morar na sua vida, no seu coração, ser não somente o seu Salvador, mas ser o Senhor da sua vida, ser Salvador e Senhor da sua vida, para que você então, nesse dia, não seja apanhado de surpresa, recebendo então a condenação de morte eterna para todo sempre. E ele enfatiza muito bem, queridos: em verdade, eu vos digo, vocês religiosos, vocês que estão nos ouvindo neste momento, que a hora vem e agora é. Na verdade, 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Quem enviou Jesus Cristo? O Messias prometido. Quem prometeu que viria um restaurador, um salvador para a humanidade? O próprio Deus. Então nós precisamos crer que Deus enviou o Messias prometido, e o povo de Israel não entenderam, porque esperavam um rei com as honras de Davi, que pudesse libertar o povo do cativeiro e do jugo de Roma. Mas não, Jesus veio para ser o Rei eterno e libertar a raça humana da condenação eterna e livrar o homem da morte eterna. Essa é a missão de Jesus, esse ministério de Jesus que ele cumpriu cabalmente, fielmente diante do Pai, obedecendo ao Pai, indo até a morte de cruz, para assim garantir vida eterna aos que creem que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a esses, em verso 25 nos diz: em verdade, vos digo, que vem a hora,
e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, quem ouve a mensagem pregada, quem ouve a mensagem de salvação, as palavras de Jesus através da pregação da sua palavra, aqueles que dão ouvido, ou seja, aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que têm fé em Jesus Cristo, que Ele é o único suficiente para libertá-los da condenação eterna, de salvar da morte eterna, dando-lhe vida eterna. Somente esses que ouvirem a voz de Jesus, que ouvirem as palavras de Jesus, esses receberão a vida eterna em si mesmo. É isso que diz o verso. Vou repetir mais uma vez o 25. Que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. E os que ouvirem viverão. Os que ouvirem terão vida. Então, se você hoje, nessa noite, der ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, que está falando ao seu coração, que você precisa mudar de vida, que você precisa ser transformado, que você precisa de Jesus Cristo, se você ouvir e der guarida a essa voz e receber Jesus em seu coração nessa noite, deixando que Ele faça a transformação necessária na sua vida, você então receberá a vida eterna em Cristo Jesus. E o verso 26 diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, porque Deus, autor e criador da vida, pôde dar vida ao ser humano, assim também Ele deu poder ao Filho para que pudesse dar vida ao ser humano morto no seu pecado e nos seus delitos. Então, por isso que Jesus, queridos, nos garante a vida eterna. Por isso que Ele nos transforma, nos liberta dessa condenação eterna, nos absolve dessa condenação e nos reconcilia com Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, porque a Ele foi dado o poder, todo o poder no céu e na terra, e todas as coisas que foram feitas por Ele e para Ele são todas as coisas. E o verso 27 diz: e deu-lhes o poder de exercer juízo, porque é Filho do homem. Então, o poder de julgar foi dado a este Filho amado de Jesus Cristo. Então, queridos, assim é o estado do homem natural, morto em seus delitos e pecado. E foi assim que declarou o pai do filho pródigo, dizendo: olha, esse meu filho esteve morto, mas agora ele recebeu vida. Ou seja, aqueles que vivem na prostituição, aqueles que vivem entregues às paixões deste mundo, são considerados como mortos espirituais diante de Deus. E a esses não há salvação, porque não está obedecendo a palavra de Deus. As palavras de Jesus não estão sendo dado crédito à palavra de Jesus, e esses então receberão a condenação eterna. Então, mortos, como diz Efésios 2, de 1 a 3, mortos em pecados e transgressões. Então, agora, queridos, é que acontece um grande milagre. Aconteceu um dia na minha vida, aconteceu um dia na vida de alguns que estão me ouvindo, e pode acontecer também na vida de você que está me ouvindo neste momento, que ainda não entregou Jesus. O milagre de deixar de ser um morto espiritual e ser um vivo espiritual, de receber a vida eterna, mas somente aqueles que creem em Jesus Cristo, que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e aqueles que ouvem a sua palavra e dão crédito à sua palavra, aqueles que obedecem a sua palavra. Terceiro e último momento, nós vemos que Jesus, o Filho de Deus, e o seu justo julgamento. Jesus, o Filho de Deus, e o seu justo julgamento. A partir do verso 28 até o 30, nós vemos isso. E o verso 28 nos diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem entrarão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação.
Queridos, um dia Cristo virá para buscar a sua igreja, os lavados e remidos pelo sangue dele derramado na cruz. E os que fizerem o bem, os que ouviram a voz de Jesus, deram crédito à sua palavra, creram que ele é o Filho de Deus, esses são aqueles que são considerados que fizeram o bem. A esses, mesmo quando estiverem mortos, que morreram salvos, esses ressuscitarão, ressurgirão para a vida eterna. Porém, aqueles que morreram mortos em seus pecados e delitos, ou seja, um morto espiritual, ressuscitarão, que não fizeram bem, fizeram mal, considerados que fizeram mal, que não escolheram estar com Jesus, antes escolheram estar longe de Jesus. A esses também ressurgirão para receber a condenação eterna, de morte eterna. Queridos, isso nos ensina de que eu e você precisamos tomar uma decisão ao lado de Cristo em vida, enquanto nós temos plena consciência, enquanto nós temos o fôlego de vida, porque após a morte não há chance de salvação. Aqueles que morrem perdidos, perdidos para sempre. Aqueles que morrem salvos, salvos para sempre. E isso a palavra de Deus nos garante, dizendo que aqueles que morreram salvos, aqueles que fizeram bem, aqueles que deram crédito à pregação da palavra, aqueles que deram crédito à voz de Jesus Cristo, aqueles que creram que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, a esses, eles ressurgirão para a vida eterna. Mas porém aqueles que morreram sem Cristo, que negaram a Cristo, que rejeitaram a Cristo, esses ressurgirão para receber a condenação de morte eterna e estarão no sofrimento eterno para todo sempre, como também nos informa sua palavra em outra passagem. De que lado você quer estar? Do lado daqueles que fizeram bem, que deram crédito à palavra de Jesus, que entenderam a vida e o ministério de Jesus, que aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz? Ou você está ao lado daqueles querem estar ao lado daqueles que rejeitaram Jesus? Ainda hoje muitas pessoas rejeitam Jesus, e Jesus está dizendo para esses homens judeus que ali estavam condenando, julgando, procurando uma ocasião para que pudesse matá-lo. E nós vemos então que na sequência dos evangelhos, que eles realmente foram e deram cabo da vida de Jesus, levando a Jesus a uma condenação, o inocente a uma condenação de morte de cruz, a pior condenação que uma pessoa má recebia naquele tempo. E Jesus foi considerado então como alguém que fazia o mal. Jesus está dizendo para eles: olha, aqueles que creem que eu sou o Filho de Deus, o enviado de Deus, aqueles que derem crédito à minha palavra, esses estarão comigo por toda a eternidade. Mas aqueles que rejeitarem a minha palavra, aqueles que rejeitarem e não crer que eu sou o Filho de Deus, a esses também ressurgirão para a condenação eterna. Queridos, isso é muito sério, porque é esse mesmo Jesus que hoje te dá a oportunidade de recebê-lo em seus corações, esse mesmo Jesus que morreu para nos garantir a vida eterna, esse mesmo Jesus que hoje está ao lado como advogado e intercede por nós, esse mesmo Jesus um dia estará no juízo final e ele julgará a cada um segundo as suas escolhas. Costumamos dizer que as nossas vidas são feitas de escolhas, e no campo espiritual não é diferente. A nossa eternidade, o nosso futuro eterno dependerá da escolha que fazemos aqui agora. E a pergunta para você é: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu comecei essa mensagem afirmando: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você pode afirmar assim como eu? Você pode crer que Jesus é o Filho de Deus e ter então assim a certeza de vida eterna ao lado de Jesus Cristo? Você crê que Jesus é capaz de tirar você do lamaçal do pecado que você está vivendo hoje?
de que se você partir do estado que você está, a sua vida após a morte será também de morte eterna, agora morte espiritual, condenação eterna. A você hoje é dada a oportunidade de escolher estar ao lado de Jesus, de fazer o bem, de escolher o bem, de dar crédito à palavra e à pregação de Jesus Cristo, por meio da sua palavra ministrada a nós nesta noite. E o verso 30, finalizando, nos diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então Jesus está dizendo: olha, eu estou e estarei no estado de julgamento, mas eu não julgo segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus que me enviou. Eu cumpro e faço a vontade de Deus, e então julgarei com justiça. Aqueles que fizerem o mal, que escolheram negar Jesus, receberão as consequências da sua escolha, mas aqueles que escolheram estar ao lado de Jesus também receberão as consequências da sua escolha. E quando nós escolhemos, queridos, receber Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós já começamos a desfrutar das benesses que Jesus nos oferece. E Ele nos diz que eu lhes dou vida e vida em abundância. Então Jesus já, nesse tempo presente, a nossa alegria, a nossa paz, ela não começará após a nossa morte física, quando estivermos na eternidade com Ele. Mas a nossa paz interior, a nossa alegria começa no momento em que nós recebemos Jesus no coração, ainda aqui nessa terra. E assim nós vivemos para o louvor e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Escolha hoje, faça a sua escolha. E o meu conselho é: escolha estar com Jesus, para que após a sua morte física você possa estar com Jesus. O apóstolo Paulo dizia: olha, quer eu viva, eu estou com Cristo, quer eu morra, eu estarei com Cristo. E então, na volta de Jesus Cristo, quando Ele vier consumar todas as coisas, Ele ressuscitará a todos, tanto salvos quanto perdidos. Os que morreram com Cristo ressuscitarão para a vida eterna, e os que morreram sem Jesus Cristo ressuscitarão então para uma condenação eterna. Escolha hoje de que lado você quer estar. Escolha hoje qual é a sua palavra em dizer: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o meu Salvador e meu Senhor. Convido mais uma vez o Ministério do Louvor para que possamos estar adorando o Senhor nesse cântico final. Que Deus abençoe a sua vida. Que enquanto cantamos, você no seu lar, se assim desejar, possa estar entregando a sua vida para Jesus nesta noite, dizendo: olha, Senhor, eu reconheço que sou pecador, sou pecadora, e nessa noite eu confesso diante do Senhor que meu estado é de pecador e de pecadora. Mas eu te peço, Senhor, que perdoe os meus pecados e me dê a vida eterna ao seu lado. Me dê essa paz que somente o Senhor pode dar em meu e colocar no meu coração. Receba Jesus hoje na sua vida, que você possa se prostrar diante da cruz de Cristo, reconhecer este amor dele para conosco, dia a morte e morte de cruz, para nos dar e nos garantir a vida eterna. Que Ele seja o seu guia, que Ele seja o seu protetor, que Ele seja o seu Senhor, o seu Salvador. Abra o seu coração nessa noite, Senhor Jesus.
céu foi aberto pela morte de Cristo e ressurreição de Cristo. Que quando tudo terminar, você possa dizer como eu digo nessa noite: estarei seguro nos braços do Pai. Você tem essa certeza? Se você não tem essa certeza de estar seguro nos braços do Pai, nos braços de Jesus Cristo, você possa colocar essa certeza no seu coração nessa noite, entregando a sua vida para Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado ao Pai, porque mais uma vez o Senhor falaste nos nossos corações. Obrigado pelo teu amor. Para conosco, Pai, não só para comigo, mas para toda a raça humana, Pai. Enviando Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz, nos possibilitando assim a vida eterna. Obrigado, Senhor, pela certeza de poder dizer nessa noite: e quando tudo terminar, estarei seguro nos seus braços. Senhor, que essa certeza seja a certeza de muitos que estamos ouvindo nesta noite. Que haja transformação, libertação nessa noite. Que haja cura, ó Pai, pelo teu poder e pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Seja cura espiritual, seja cura física, ó Pai. Nós queremos o teu poder curador, restaurador, Pai. Que o Senhor possa estar ao lado de cada uma pessoa que está nos ouvindo neste momento. Que a ação do teu Santo Espírito, Pai, que nos envolve neste momento, possa envolver aqueles que estão tão distantes de nós neste momento, Pai. Fale os corações do teu filho, Pai. Que haja mudança de vida, que haja quebrantamento, que haja renovo espiritual, que haja aquecimento espiritual para aqueles que são frios. Ó Pai, por favor, ouça a nossa oração neste momento. Receba a nossa rendição, receba a nossa oração. Que este culto possa chegar no teu trono de graça com o cheiro suave diante do Senhor. Ó Pai, glórias te damos, honra ao teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor em todo tempo, o Senhor é bom. Glórias ao teu nome. Louvado seja o teu nome. Reaviva a tua igreja. Que não percamos a visão. Que somos a agência do Senhor neste mundo. Para promover a transformação através da pregação do teu Santo Evangelho e a ação do teu Santo Espírito, ó Pai, nas nossas vidas e nas vidas daqueles que nos ouvem. Toda a honra, toda a glória seja dada só ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, rapidinho nossos anúncios. Oremos pela vida dos queridos irmãos que fizeram aniversário nesta semana. Irmão Carlos Henrique, no dia 7, no dia 8, irmã Maria Luísa, hoje, dia 12, irmã Maria Vial. Parabéns, irmã Maria Vial, que com certeza está nos acompanhando neste momento. Receba um abraço
Um abraço nosso de todos que estamos aqui, do pessoal da técnica, em nome da Segunda Igreja Batista em São José do Pará. Receba esse abraço carinhoso aí, irmão. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. No próximo dia 14 estará aniversariando o Silvio, que está falando com vocês. E também no dia 17, a irmã Cassiane, que também está conosco, que nos auxiliando na live. Que Deus abençoe a vida desses queridos irmãos. E amanhã, você, ao ouvir, a partir do meio-dia, o programa Vozes do Alto, na apresentação do nosso querido irmão Josias. Amanhã, a partir do meio-dia, o programa Vozes do Alto, na apresentação do querido irmão Josias. E oremos então pelos nossos missionários. Sim, eu creio. Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Santo Espírito seja com a igreja de Jesus Cristo aqui e em toda